Será que estamos lutando de maneira certa? Vivemos em tempos difíceis, cheios de distrações, mas Deus nos chama para um compromisso total com Ele. Como soldados em seu exército, devemos focar no que é eterno, sem nos deixar levar pelas coisas passageiras do mundo. A palavra de Deus nos ensina a ficarmos firmes, com os olhos no reino de Deus, esperando com confiança as recompensas que Ele tem para nós. Devemos viver com dedicação e perseverança, sempre buscando a glória do Senhor até o fim. Podemos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 4 e 5, que dizem: Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Paulo aqui nos ensina que a vida cristã é como uma guerra e precisamos manter o foco na missão de Deus. Ele nos desafia a não nos distrairmos com as coisas do mundo, mas a dedicarmos nossa vida totalmente ao Senhor, colocando o seu reino em primeiro lugar e deixando de lado as tentações e preocupações temporais. A vitória na batalha espiritual vem com a obediência às Escrituras e a perseverança. Precisamos ser fiéis, íntegros e totalmente dependentes de Deus. Quando permanecermos firmes na fé, seremos recompensados com a coroa da vida e reinaremos com Cristo. Devemos viver com disciplina e compromisso como soldados focados no propósito eterno. Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 24 a 27, que dizem: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. A vida cristã é como uma batalha espiritual. Exige de nós total dedicação ao Senhor e obediência à Sua palavra. Para vencermos, precisamos nos afastar das distrações do mundo e nos concentrar nas estratégias espirituais que a Bíblia nos ensina. Devemos viver com disciplina, como um soldado fiel, deixando de lado os prazeres temporários para alcançarmos a coroa da vida, que são prometidas àqueles que perseveram. Nosso chamado vai além de viver. Somos convocados para uma missão divina. A vitória não vem de estratégias humanas, mas da obediência às leis de Deus. Como soldados, não podemos nos distrair com coisas mundanas, mas viver com pureza e fidelidade ao Senhor. A recompensa não é algo passageiro, mas sim algo eterno, e é pela graça de Deus que conseguimos permanecer firmes, focados na recompensa celestial e no reinado do Senhor Jesus. Será que estamos mesmo comprometidos com a missão eterna ou nos perdemos nas coisas passageiras? Podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estamos nos distraindo com coisas passageiras, como bens materiais e diversão, enquanto a verdadeira luta espiritual está acontecendo. Vivemos como se a vida cristã fosse só uma opção e não um chamado do Senhor. Nos preocupamos com status e aparência, quando deveríamos nos dedicar ao reino de Deus. A coroa da vida só será dada a quem permanecer firme, com disciplina e perseverança. Precisamos parar de dar mais valor ao que é temporário e voltar ao compromisso com a missão de Deus. Estamos deixando nossa fé de lado, presos ao prazer imediato e distraídos pelos aparelhos, esquecendo que nossa missão é eterna. Vivemos como se as conquistas terrenas fossem mais importantes que a coroa da vida prometida àqueles que obedecem a Deus. Precisamos retomar a disciplina e a devoção, lembrando que ser cristão é negar a si mesmo e focar no reino de Deus. Se não voltarmos ao primeiro amor e à verdadeira missão, perderemos a recompensa prometida. Que Deus nos desperte para viver conforme suas regras e alcançarmos assim a coroa da vida que é prometida àqueles que o amam.
Podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Esta passagem nos ensina que a recompensa eterna é para os que permanecem fiéis a Jesus, mesmo diante das distrações e dificuldades deste mundo. A primeira ressurreição representa os que, comprometidos com a missão de Deus, terão a honra de reinar com Jesus no milênio. A segunda morte, que é a separação eterna de Deus, não tem poder sobre esses fiéis, pois são imunes a ela. Este versículo nos chama a viver com foco, priorizando o reino de Deus e não as coisas passageiras, porque a verdadeira recompensa vem da obediência e da perseverança. A vida cristã é uma batalha espiritual que exige total dedicação. Como soldados que não se distraem com o mundo, devemos focar na missão eterna e não nas conquistas temporais. A coroa da vida, prometida aos que perseveram, é uma recompensa eterna. Para alcançá-la, precisamos viver com compromisso e disciplina, seguindo as orientações de Jesus. A verdadeira vitória não está na ausência de lutas, mas na fidelidade contínua a Jesus, que nos dá força para seguir em frente. Nossa missão é um chamado eterno e, ao sermos fiéis, participaremos do reino de Deus, onde seremos coroados por nossa fidelidade.